Depois dessa a gente fica até com medo de falar, Moisés. Depois dessa autoridade toda, meu Deus do céu. Meu Deus. Pessoal, primeiro livro de Samuel. Vamos lá. Passagem conhecida. Primeiro livro de Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 16. É uma passagem que fala quando Saul é atormentado por um espírito maligno. Você conhece e sabe que essa passagem diz que esse espírito era por permissão de Deus. Mesmo Saul sendo rei, mas Deus permite, por quê? Porque Deus tinha um projeto. Mas o que me chama a atenção no capítulo 16 é o verso 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Aleluia. O interessante é que não fala o nome dessa pessoa que está lá no palácio, mas ele cita Davi para uma missão específica, para uma missão dentro do palácio, na qual não era para qualquer um exercer. E eu fico imaginando, eu fico pensando, o que fez essa pessoa ter essa iniciativa, Moisés? Porque hoje nós estamos vivendo em um mundo de conexões. Nós estamos vivendo em um mundo que a gente chama de globalizado, onde as relações que nós temos, elas tanto podem nos levarem para cima, como também podem nos deixarem para baixo. Mas o que me chama a atenção aqui é que, quando essa pessoa vai citar Davi, ele coloca algumas qualidades que, eu vou ser sincero, nos nossos dias, está um pouquinho difícil de achar. Porque ele diz que primeiro ele é filho de Jessé, ou seja, ele diz que Davi tem uma casa, ele tem uma origem. Davi não é qualquer um. Davi tem um pai. Davi, por ser filho, a gente nota que ele é obediente, até porque no chamado dele nós observamos isso. Ou seja, Davi não é uma pessoa que sai fazendo o que ele quer, do jeito que ele quer e da maneira que ele quer. Eu acho que esse é um dos primeiros pontos para que nós venhamos a ser abençoados. E dentro das qualidades que eu observo aqui, tá? Que não são poucas, se eu não me engano são 8, o que me chama a atenção é que ele diz: é valente e animoso, homem de guerra. E Davi aqui era somente pastor de ovelhas. E Davi aqui ainda não tinha enfrentado o gigante Golias. E Davi aqui ainda não tinha o seu nome cantado nas rodas, que Saul matou os seus milhares, mas Davi não, Davi matou os seus 10 milhares. Aí eu quero finalizar aqui, deixando uma palavra para o seu coração. Nós estamos vivendo uma época onde a aparência muitas vezes está falando muito mais do que o que a pessoa é realmente. As referências mudaram. Por quê? Porque as mídias sociais estão nos impulsionando a isso. E pessoas que na sua vida diária não são referência, mas por elas terem uma projeção midiática, se tornaram referência, e é por isso que nós estamos aqui. Mas Davi não, Davi me ensina que quando eu trabalho e faço para Deus é no anonimato. Porque quando Davi se apresenta diante de Saul, e ele apresenta o seu currículo, é interessante que Saul diz para ele assim: rapaz, mas tu ainda é jovem. E ele, um guerreiro experiente, treinado. Mas Davi diz para ele assim: olha, rei, quando eu apacento as ovelhas do meu pai, vem um leão e um urso. Ah, você não está entendendo. O homem pode até não estar vendo o que você está fazendo no anonimato. O homem pode até não estar vendo o que você está fazendo lá no curral, cuidando das ovelhas. Mas tem gente aqui que está matando o leão, está matando o urso. Mas Deus está vendo, e na hora certa, no momento certo, a projeção vai chegar. Mas não é a projeção do homem, não. É a projeção celestial. Sabe por quê? Esse homem, quando ele vai dar as qualidades de Davi, ele finaliza dizendo o seguinte: olha, porém Davi, ele tem a presença
porque na